vive por ti. E fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, 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 até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, Eu não vou descansar. até que o Senhor venha, Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. diante do teu altar. Fere o meu coração, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. E fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, 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 até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. descansar. Que o Senhor venha. Eu vou rasgar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, Eu vou gastar a minha vida. diga isso, diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Será que você pode levantar suas mãos? Porque até que Ele venha, nós acabamos de cantar até que Ele venha. Então até que Ele venha, pode ter o dia mal, pode ter o dia de dificuldade, mas até que Ele venha nós vamos o adorar, nós vamos exaltar o nome dEle. Oh Deus querido, Tu és santo, Pai. Nos faça ter essa alegria, esse vigor. Você pode orar junto comigo e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque até aqui, como a palavra diz, o Senhor tem te sustentado. Ele tem segurado na tua mão, Ele tem sido teu braço forte. E assim como os anjos estão lá, e a Bíblia diz que eles estão lá adorando, dizendo 24 horas por dia: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh Jesus, nós queremos te adorar. Obrigado pelo privilégio, Pai, de estar na tua casa. Obrigado pelo privilégio de poder te adorar. Obrigado pelo privilégio de ser teu filho, de ser chamado tua filha. Ah, Senhor, que o Senhor possa ser o nosso renovo todos os dias. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Que você possa contar para Ele, que você possa falar com Ele, que você possa entregar a sua melhor adoração, o seu melhor culto. Que você possa entrar na presença dEle, não de mãos vazias, mas com as mãos cheias, com o coração cheio.
com os pensamentos cheios de esperança, porque sabendo que um dia Ele vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja, e nós queremos ir para lá, nós queremos viver com Ele. Oh Deus, esse culto é Teu, aqui estão famílias reunidas para Te adorar, Jesus. Que todo espírito que não confessa o nome do Senhor, vai embora deste lugar, porque aqui só há lugar para a manifestação de Deus, do Espírito Santo, porque este lugar é uma casa de milagres, é um lugar onde Deus se manifesta, é um lugar onde Ele age. Oh, será que você pode dar glória a Deus, um aleluia? Será que você pode falar palavras para Ele, que Ele é santo, poderoso, não existe outro Deus igual a Ele? Aleluia! Glória a Deus! E você está no melhor lugar, eu quero te dizer. E é um lugar onde a gente tem que descansar na presença dEle, amém? Você está pronto para receber uma palavra aí? Quem está com fome? Quem está com sede? Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Ele ama um coração que busca a Ele. E quem busca vai encontrar, amém? E eu queria chamar aqui o Alan, que vai ser um profeta de Deus dessa noite, para as nossas vidas. Que o Senhor te use, que você seja uma bênção, em nome de Jesus. Boa noite. Vocês estão bem? Estão com fome, com sede da palavra de Deus? Então, que Deus possa me usar essa noite para trazer resposta para vocês. Amém? Quando eu estava preparando essa ministração, Deus colocou um livro, uma passagem específica no meu coração, que eu venho meditando nessa palavra já tem uns 2 meses, nesse livro, né? E eu tenho certeza que Deus vai edificar a fé de vocês. E nada melhor do que o culto da fé para Deus amadurecer a nossa fé, né? E tem um tema nessa palavra que o tema que eu coloquei é construindo uma fé madura. Eu costumo falar que eu acredito que existe 2 tipos de fé, 2 tipos de provações que Deus permite em nossas vidas. A provação que muitas vezes nós provocamos, se afastando de Deus, e Deus permite para nos puxar de volta, né? Aquela provação onde nós estamos seguindo um caminho que não é o caminho de Deus, e Deus fala, eu preciso puxar esse cara de volta, essa pessoa de volta, porque está indo longe demais. E a outra provação é aquela provação que Deus permite para amadurecer a nossa fé. Aquela provação para nos levar num nível mais profundo de fé. Porque quer ver um crente se aproximar ainda mais de Deus é no momento de turbulência, no momento de prova, no momento de dificuldade. E nada melhor do que uma pessoa em específico para eu usar essa noite, que é a história de Jó. Todos aqui conhecem, já ouviram falar da história de Jó. Porém, muitos se atentam em 2 pontos da história de Jó. O momento que ele perdeu tudo e o momento que Deus o abençoou o dobro do que ele tinha. Mas existe uma parte muito importante da história de Jó que muitos, que muitos talvez ignoram ou não param para refletir nessa história, nessa parte, que é a parte do processo que Jó enfrentou. E Jó, ele foi uma pessoa que tinha ouvido falar de Deus, ele tinha uma fé inabalável, ele era um cara que até hoje é referência de fé para nós. Mas Jó, ele só tinha ouvido falar de Deus. E hoje eu vou mostrar para você que como a fé de Jó mudou quando ele realmente conheceu quem era Deus. Quando ele realmente conheceu quem era Deus verdadeiramente, não só de ouvir falar, mas saber assim, cara, agora eu sei quem é Deus. E essa noite Deus vai nos despertar para entender quem realmente é Deus. A magnitude de Deus, o poder de Deus, a grandeza de quem Ele é. E uma coisa que eu quero dizer para você é que o começo da nossa trajetória com Deus, ela é importante. Mas é no final que decide a nossa eternidade. A sua caminhada com Deus pode começar linda. Encontro é legal, aceitar Jesus é legal. Mas se no final, se até o final da nossa caminhada cristã, nós não tivermos ligeiro, por um sopro nós podemos perder tudo. E eu quero ler o primeiro capítulo de Jó, no verso do 1 ao 3.
Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem mais importante do Oriente. Por enquanto, até esta parte. Jó, ele tinha a vida, vamos dizer, a vida perfeita. E quando eu decidi mergulhar na história de Jó, eu cheguei a questionar a Deus. Eu falei, Deus, tudo bem, o diabo provocou o Senhor, o diabo falou sobre Jó, mas por que Jó precisou passar por tudo isso? Por que Jó precisou sofrer tanto, sendo que ele era uma pessoa tão íntegra? E, desculpa que eu esqueci, pode sentar, gente. Oh, meu Deus do céu. Esse povo é obediente demais, né? Ô povo obediente. Sei que vocês iam ficar em pé comigo até o final se eu não falasse. Mas vamos lá. E eu falei para Deus, eu perguntei para Deus, eu falei, por que Jó decidiu passar por isso? E eu entendi 2 pontos. Que Deus estava levando Jó para um outro nível. Deus estava levando Jó para um nível mais profundo de fé. Porque uma coisa é verdade, o mundo tenta implantar em nossas vidas um apego tão forte com as coisas dessa terra. É dinheiro, é carro, é futuro. Não que nós não devemos se preocupar com isso. Sim, devemos. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós se apegamos tanto nessas coisas, se apegamos tanto nas coisas terrenas, nas coisas pequenas, e esquecemos do que realmente importa. E essas provações, muitas vezes, ela vem na nossa vida para entender que Deus, Ele é o único que nós precisamos confiar, que nós precisamos depender, que nós precisamos depositar toda a nossa fé. E uma coisa é verdade que nós devemos tirar da vida de Jó como exemplo. Independente de qualquer adversidade ou qualquer dificuldade, a nossa fé ela precisa superar essa realidade. Porque se eu perguntar a realidade de cada um, que cada um aqui passou, que cada um aqui viveu, vai ser inúmeras histórias. E muitos aqui, em algum certo momento da vida, até encontrou algum momento de falar, não tem como eu confiar em Deus. Não tem como eu entregar todo o controle nas mãos de Deus. Mas uma coisa é verdade, que se você tiver uma fé que supera toda e qualquer realidade, você vai confiar em Deus. Porque Jó, ele chegou no momento que ele não tinha mais nada, mas ele tinha a fé dele. E não importa o que você perca, mas se a tua fé estiver intacta, você vai ter refrigério. Você vai ter sossego, você vai ter paz. Quer ver um momento que nós podemos mais entender quando nós temos uma fé inabalável? É quando a dificuldade bate na sua porta, você deita a cabeça no seu travesseiro e você dorme em paz. Mesmo no momento de aflição. E lá no capítulo de Jó, capítulo 1, no versículo 21, tem um grande exemplo de Jó, onde ele fala, nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor do céu, o Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é um grande exemplo de uma fé madura. Isso aqui é um grande exemplo de uma fé que nós precisamos tirar como exemplo. E tirar todo o apego deste mundo. Porque se eu perguntar aqui, quem quer viver bênçãos e maravilhas de Deus, todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quem está disposto a perder tudo por Deus, poucos vão levantar a mão. Uns vão levantar no embalo, outros vão realmente levantar e falar, não me importo com essas coisas. Mas nós precisamos estar preparados para essa fé inabalável. Nós precisamos ter essa fé que supera qualquer dor. Nós precisamos ter uma fé e confiança em Deus que nos ajude a superar toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer turbulência que venhamos a enfrentar. Porque assim foi a vida de Jó. E lá no capítulo 3 eu vou ler mais um versículo para você, porque hoje nós vamos destrinchar a história de Jó. Que nem eu estava falando com a Ingrid quando a gente estava conversando. Eu falei, a minha vontade é de pegar só o livro de Jó e ler todinho. Porque só de ler ele você já é edificado.
Só de você se aprofundar na história de Jó, você já é edificado. E lá no capítulo 3, mostra que Jó, ele estava num tempo de angústia. Ele estava num momento de dificuldade. E ali Jó, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. E Jó entrou num conflito, numa batalha tão grande, que ele disse para Deus, ele amaldiçoou, ele disse assim para Deus, depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia que nascera. Próximo. Ele disse, pereça o dia do meu nascimento, e a noite que o Senhor disse, que nasceu um menino. Próximo. Não, é só esse, tá bom. Porque ali, para eu não ler muito e só ficar lendo, e perder o meu tempo só lendo, quase que eu falei igual o Ederson. Mas o Jó, ele entrou, como eu disse, Jó ele entrou num conflito tão grande, que ele começou a questionar a vida dele. E quantos de nós já não passamos por isso? Fala, Deus, que situação que eu estou vivendo? Eu prefiro a morte do que viver assim. Eu sou um peso nessa terra. Eu estou fazendo hora extra nessa terra. Mas em nenhum momento o Jó, ele balançou a fé dele. Ele chegou numa angústia tão grande, ele chegou numa angústia tão doida na vida dele, que ele não via mais saída. Mas ele entendia que só Deus poderia ajudá-lo. Porque em certo momento, se você continuar lendo a história de Jó, você vai ver que ele suplicava para Deus. Deus, eu sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa pura, uma pessoa que fazia de tudo para não pecar contra ti, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? E lá para frente, Jó, ele passou a conhecer o Deus que ele só tinha ouvido falar. Lá na frente, Jó, ele passou a entender quem realmente era Deus. E mais um outro versículo que eu quero ler para vocês, capítulo 38, estava escrito: então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, dizendo: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como um homem, e eu farei perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Quem determinou a dimensão da terra? Certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? Ou quem colocou a sua pedra na esquina? Aqui foi o momento que Deus decidiu intervir na vida de Jó. Aqui foi o momento onde Deus falou: peraí, Jó, peraí, que você está me questionando demais. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu coloquei limite no mar? Onde você estava quando eu fiz tudo o que você vê hoje? E isso serve de um grande ensinamento para nós. Quem nunca aqui tentou ensinar Deus a ser Deus? Quem nunca tentou dar palpite nas coisas de Deus? Quem nunca tentou falar: Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não quero viver assim, eu quero isso, eu preciso disso. E hoje Deus fala para você: onde você estava quando Ele criou a terra? Então sim, Ele sabe de tudo. E ali vai seguindo, Deus ele vai fazendo um monte de pergunta para Jó, Deus ele vai falando um monte de coisa para Jó. E eu lendo, eu até dei risada um pouco sobre isso, porque eu falei: gente, como Deus é grandioso. E não tem o que falar mais, porque você não vai ter respostas, você não vai ter esses tipos de resposta. Por quê? Porque foi Deus que criou. Só Ele tem essas respostas. E ali Ele estava mostrando algo muito importante para Jó. Calma, eu sei o que está acontecendo. Eu cuido de tudo, eu domino tudo, eu controlo tudo. E hoje Deus está dizendo para você: calma, Ele sabe de tudo. Calma, Ele controla tudo. Calma, essa dificuldade, esse problema sem fim vai passar. Por quê? Deus ele sabe o que faz. E Jó ele deu uma resposta para Deus quando Deus parou de perguntá-lo, de fazer tudo aquilo. Foram basicamente 2 capítulos de Deus falando um monte de coisa para Jó. E Jó teve uma resposta para Deus. E lá no capítulo 40, no versículo 3 ao 5, Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso te responder? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada.
Ali Jó ele reconheceu quem realmente era Deus. Ali Jó entendeu o poder de Deus. Ali Jó entendeu que ali era o ponto final de tudo aquilo que ele questionava para Deus. Porque quando conhecemos quem realmente Deus é, nós perdemos todas as preocupações. Nós perdemos a preocupação do emprego, a preocupação do carro, a preocupação da casa. Como eu disse, não que você não deva querer isso, né? Eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor empresa, eu quero ter sucesso. Mas a minha vida não pode estar escorada nisso. A minha vida não pode depender disso. Porque não importa o que eu passe, não importa a dificuldade que eu enfrente, mas eu entendo quem está controlando a minha vida. Eu entendo quem está cuidando, quem está regindo a minha vida. E eu sei que Ele vai cuidar. E eu sei que as coisas vão acontecer. Porque muitas vezes a sua dificuldade, o seu problema, Ele foi o responsável de te aproximar ainda mais de Deus. Ele foi o responsável de fazer você conhecer a Deus. Porque se eu perguntar quem aqui chegou nessa igreja destruído, quantos casamentos chegaram aqui destruídos? Quantas histórias, quantas pessoas sofreram, quantas pessoas estavam sofrendo até chegar a Deus? Então sim, os nossos sofrimentos, eles nos levam até Deus. Porque muitas vezes no momento de bonança, no momento de paz, dificilmente as pessoas buscam a Deus. Muitas vezes nós deixamos Deus como o último escape. Já tentei de tudo. Eu já falei isso para algumas pessoas. E eu falei, que erro isso, né? Porque eu falava para as pessoas assim, você já tentou de tudo. Agora deixa Deus cuidar da sua vida. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Deus, eu tentei de tudo. Eu liguei para fulano, liguei para ciclano, pedi emprestado para um, pedi emprestado para outro. Fiz isso, fiz aquilo. Agora é o Senhor, me ajuda. Sendo que Deus ele tem que ser a nossa única opção. Deus ele tem que ser a única pessoa que nós iremos procurar no momento de aflição. Claro, tem pessoas que vão te ajudar, mas toda a nossa vida tem que estar decidida a entender que é Deus que pode fazer, é Deus que me aproxima das pessoas certas, é Deus que me ajuda a se aproximar das pessoas corretas. E lá no capítulo 42, Jó entendendo melhor tudo aquilo que Deus falou para ele, a resposta dele para Deus começou a mudar. E ele disse ao Senhor, pode pular para o 2, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é o que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é um outro nível. Ali a fé de Jó amadureceu ainda mais. Ali a fé de Jó pulou para um nível que ele entendeu. Não importa a situação que eu estou, agora eu sei realmente quem é Deus. Ele controla tudo, Ele manda em tudo, a minha vida é dele, Ele faz o que quiser. Porque Jó estava num conflito muito grande. Jó estava vivendo algo muito triste na vida dele. Mas ele entendeu, dependente de tudo que eu passo, Deus está comigo. E a história de Jó é para nós entendermos uma coisa, que nós devemos extrair coisas boas da nossa dor. A nossa dor, ela serve para extrair coisas boas. Porque se nós ficarmos escorados na nossa dor, nós morremos. Mas se nós sabemos extrair o bom da nossa dor, a nossa fé ela amadurece. Porque Jó, mesmo no momento de dor, quando ele entendeu, quando ele conheceu quem era Deus, Jó ele tinha vivido uma história com os amigos dele. E muitos desses amigos de Jó tinham dado conselhos para ele. Só que não foi conselhos muito bons. Teve amigo de Jó que falou, você está passando por isso porque você fez alguma coisa errada para Deus. Deus permitiu isso na sua vida porque você fez isso, porque você fez aquilo. E muitas vezes quando nós vemos alguém numa situação difícil, nós procuramos esse tipo de resposta. Quem pecou? Quem fez alguma coisa de errado? E Deus ele se irou com esses amigos de Jó. Deus ele entendeu, Jó, você foi íntegro, mas esses seus amigos falaram coisas de mim e me insultaram. E Jó no momento de dor dele, ele podia ser vingativo. Meu Deus, realmente essas pessoas
falaram coisas que não é verdade. Mas Jó, ele extraiu algo de bom da sua dor. Jó extraiu algo bom de toda a sua batalha que ele tinha enfrentado. Deus falou: Jó, só você pode fazer sacrifício por esses amigos e trazer perdão para eles. E foi assim que Jó fez. Independente de toda a dor que ele passou, independente de toda a acusação que ele sofreu, mesmo assim Jó intercedeu pelos amigos dele. E eu acredito que essa passagem, que o que fez Deus devolver em dobro tudo que Jó tinha, não foi só a fé inabalável dele, mas foi a empatia dele interceder pelos amigos dele. Foi a empatia dele reconhecer e falar: Deus, eu vou interceder pelos meus amigos. Eu vou interceder pelas pessoas que me acusaram, pelas pessoas que fizeram mal. E quando nós entendemos que um dos propósitos maiores de Deus na nossa vida é nos fazer isso, ajudar outras pessoas, servir outras pessoas, mesmo que a pessoa te acuse, mesmo que a pessoa te faça mal, mas é estar junto com essa pessoa, mas é interceder por essa pessoa. E para encerrar, lá no capítulo 42, no verso 12, mostra o que Deus fez na vida de Jó. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Este teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gêmima, a segunda o de Késia, a terceira o de Querem Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, e viu seus filhos e os seus descendentes deles até a 4ª geração. Quando você reconhece quem é Deus, o final da sua vida é outro. Porque se eu te perguntar, antes de você conhecer quem era Jesus, qual era o final que você imaginava para a sua vida? Talvez alguns chegou aqui a ponto de suicidar. Talvez alguns chegou aqui a ponto de ter uma vida entregue à bebida, à droga. E depois de todo o seu processo que você enfrentou, assim como Jó passou, como você enxerga a sua vida hoje? Como você enxerga o final da sua vida? Porque como eu disse lá no começo, o começo da sua vida cristã é importante, mas o final é quem decide a sua eternidade. O final da sua caminhada é o que vai decidir a sua eternidade. E principalmente que nós possamos sim se posicionar como uma igreja que intercede pelas outras pessoas. Porque é esse o DNA da nossa igreja, né? Porque quantas vezes eu cheguei num ponto e eu falei, na minha fase de questionamento, eu falava que era uma igreja que só se preocupava com números, que só via números, era uma pressão, tem que isso, é vida para o encontro. Só que hoje eu entendo, eu não posso ser hipócrita de sentar nesse banco e não me preocupar com as pessoas que estão morrendo lá fora. A minha salvação está intacta, mas e as pessoas lá fora? E a minha mentalidade mudou num dia que o pastor ministrou e ele falou assim, se um dia você fosse ministrar, você quer uma igreja lotada ou uma igreja vazia? Simples. E muitas vezes nós somos hipócritas, né? Se for para mim, eu quero muita gente. Então que nossa visão hoje entenda que eu não posso vir para o culto sozinho. Porque quando eu intercedo, quando eu zelo pelas minhas amizades, pelos meus amigos, eu olho e falo, as coisas vão acontecer. Jesus vai abrir portas. Jesus vai me abençoar. Porque como eu disse, Jesus ele não só abençoou a vida de Jó porque ele foi íntegro. Deus ele não só abençoou Jó muito mais do que ele tinha porque ele foi íntegro, teve uma fé inabalável. Eu acredito sim que Deus honrou ainda mais a vida de Jó porque ele se colocou na brecha para ajudar outras pessoas. Então que a nossa vida venha a ser uma vida de uma fé madura e uma vida para servir outros. E uma vida para ajudar outras pessoas. Porque nós não podemos ser hipócritas e viver uma salvação sozinho. Existem inúmeras pessoas. Se eu falar para você pensar em 5 pessoas que precisam da salvação, você vai pensar. Se eu falar 10, 15, 20, 30, 100, você vai conseguir pensar nesse tanto de pessoa. Porque é isso que Deus tem para nós.
É isso que Deus quer de nós. E nós precisamos sim ter uma fé inabalável. Eu quero que vocês fiquem de pé. E que a partir de hoje nós possamos ter só um pensamento. Eu não preciso ver. Eu preciso ter fé e confiar. Porque se você focar só no que você vê, talvez hoje, se você olhar para a sua vida, você só vai ver destruição. Talvez hoje, se você olhar para a sua vida, você não vai enxergar a saída. Talvez hoje, se você olhar para a sua vida, você não vai ver um ponto de partida. Mas você não precisa ver. Você precisa ter fé e caminhar. Ter fé e caminhar. Assim como foi a vida de Jó. Jó, ele enfrentou muitas dificuldades. Jó, ele chegou a questionar a própria vida. Jó chegou a um ponto dele, decidiu falar: Deus, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Mas Jó, ele persistiu. Jó, ele caminhou. Jó, ele viveu. E ele viveu o mais importante. Ele reconheceu quem era Deus. Porque pode se passar 10 anos dentro de uma igreja, você vai ouvir falar de Deus. Quem nunca viu aquele crente que vive deslizando? Vive, hoje está na igreja, hoje não está, hoje está lá em cima, hoje está lá embaixo, depois está lá embaixo. Quem nunca viu essa pessoa? Ou talvez você seja essa pessoa. Mas o que eu tenho a dizer para você é que a partir de hoje você não vai só ouvir falar de Deus. Você vai conhecer quem realmente é Deus. Porque quando nós conhecemos quem é Deus, quando nós entendemos quem é Deus, a página vira. Nós vamos para um outro nível. Nós vivemos uma outra vida. Nós não vamos desistir porque não tem dinheiro. Nós não vamos deixar de vir para o culto porque está difícil as coisas em casa. Nós não vamos deixar de adorar a Deus porque tudo deu errado, porque eu perdi o emprego. Não. É aí que você vai adorar mais. É aí que você vai adorar a mais, é aí que você vai se entregar mais, é aí que você vai se dedicar mais, até chegar no ponto de você ter uma fé madura, até chegar no ponto de você ter uma fé e entender: Deus, pode vir um turbilhão de coisas, mas eu entendi que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo se resulta a um só caminho, a bondade de Deus. E tudo se resulta a um só caminho, a misericórdia de Deus. E não importa a dificuldade, não importa o problema, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não importa a sua dificuldade, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E não importa o que você esteja vivendo hoje, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a partir de hoje, esse tem que ser o seu jargão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que a sua vida seja uma vida de amor a Deus. Porque sim, tudo vai cooperar para o bem. Tudo vai acontecer. Tudo vai fluir. Porque Deus é quem está controlando a sua vida. E se você entender esse ponto crucial, tudo vai cooperar para o bem. Você pode passar fome, você pode perder tudo. Uma vez eu me questionei, eu falei: Deus, por que tantas pessoas morrem em seu nome? Deus, por que tantas pessoas decidem fazer missões, ir em lugares que sabem que se ela pisar lá, ela pode perder a vida dela? Deus, por que os seus discípulos morreram, um morreu pior que o outro? E eu entendi que tudo que acontece aqui não importa. Eu posso viver uma vida de rei, mas eu posso viver uma vida de miséria. Mas se eu entender que eu amo a Deus, que minha vida está sendo regida por Ele, eu passo por qualquer dificuldade. Porque José, ele foi vendido como escravo, ele passou dificuldades, mas ele amava a Deus. E no final, as coisas cooperaram para o bem. E no final as coisas cooperaram para o que Deus tinha de propósito na vida dele. E na sua vida não vai ser diferente. O que a partir de hoje você precisa entender: que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que a partir de hoje esse venha a ser o jargão da sua vida. Que a partir de hoje isso venha a regir a sua vida e falar: Deus,
Eu quero que queima, Deus, um amor em meu coração. Assim como foi o último louvor. Que uma fome, uma sede, uma paixão por Deus venha queimar em seu coração de uma forma que você nunca viu. Porque com certeza você ouviu aquilo. Em seu coração existe um espaço que só cabe a Deus. E isso é louco de você pensar. Sabe por quê? Sabe esse mundo todo que você conhece? Deus, ele segura na palma da mão dele. Mas o seu coração tem um espaço para Ele. E só Ele pode preencher. Só Ele pode ocupar. Então chega de preencher esse espaço com coisas qualquer. Chega de preencher esse espaço com drogas, com vícios. Porque esse espaço ele é muito grande. Esse espaço ele é imensurável. Porque o tamanho de Deus ele é mensurável. Então esse espaço é só para Deus. Então você que pisou aqui pela primeira vez, entenda, esse espaço não será preenchido pelo mundo. Esse espaço não será preenchido pelas coisas do mundo. Esse espaço é de Deus. Esse espaço é de Jesus. E Ele te trouxe aqui esta noite para te mostrar que a sua vida pertence a Ele. Que nós possamos entender que a sua vida pertence a Deus. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e hoje a sua oração venha ser essa: e nada mais, Deus, tire tudo de mim, mas não tire a tua presença. Deus, tire todas as coisas de mim, mas não tire a tua presença. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Nada mais me satisfaz. Que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E hoje eu tenho um convite para você. Sabe esse Deus que segura o mundo com a palma da sua mão? Sabe esse Deus que criou tudo o que você conhece hoje? Sabe esse Deus que criou tudo que existe nessa terra? Ele quer habitar dentro do seu coração. Ele quer preencher esse vazio que você vem sentindo. E hoje, sem muita enrolação, se você entendeu que você precisa conhecer quem realmente Deus é, sai do seu lugar que nós iremos orar por você. Sai desse lugar que nós iremos te apresentar. Não só fazer você ouvir falar de quem é Deus. Porque se você for embora da maneira que você chegou, você só vai ouvir quem é Deus. Mas se você entregar a sua vida a Ele, você vai conhecer quem Ele realmente é. Então saia do seu lugar, não perca essa oportunidade. Entrega a sua vida a Deus. Confia a sua vida em Deus. Porque Ele tem grandes coisas para fazer. E tudo aquilo que o diabo tentou plantar sobre você até hoje, Deus Ele está pronto para remover. E esse vazio seu não será preenchido por nada.
Esse vazio em seu coração não será preenchido por coisas banais. Porque, como eu falei, Deus ele é imensurável. O espaço do seu coração também. Então só Ele pode preencher. Então não perca essa oportunidade. Não aceite, não vou dizer para você aceitar Jesus. Eu vou dizer para você entregar a sua vida a Jesus. Porque Ele quer habitar em seu coração. Ele quer habitar em sua mente. Você só precisa sinalizar e falar: Deus, independente dos meus erros, independente da minha falha, eu preciso do Senhor. Esse vazio, ele precisa ser preenchido. Porque só você sabe o que você tem vivido até hoje. Só você sabe o que você tem passado até hoje. Então não perca essa oportunidade. Porque como o nosso pastor costuma falar, o que Jesus te fez de tão ruim que você não consegue entregar a sua vida a Ele? Porque tudo que você passou, tudo que você viveu, foi para produzir uma grande transformação. Então não perca mais tempo. Deixa Deus cuidar da sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada. Uma vez. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Meu Deus. O que eu aprendo com a história de Jó é que Jó foi ferido, mas nunca foi um desviado. Ferido, mas não desviado. Quando chega a notícia da perca, quando tudo desaba, se você pegar Jó, capítulo 1, versículo 20, vai dizer que Jó, ele rasga as suas vestes, ele rasga a sua cabeça, ele se prostra ao chão, não em reclamação, mas em adoração. Ferido sim, desviado nunca. Sabe quando você vai vencer os seus desafios? Sabe quando a sua fé vai ser madura? No dia que você vencer os porquês. Por que meu pai morreu? Por que meu casamento está assim? Por que minha vida financeira está desse jeito? A maturidade da vida de Jó veio quando ele venceu os porquês. E aí quando você vence os porquês, Deus ele começa a te mostrar aquilo que Ele pode resolver. Jó, onde você estava quando eu coloquei o limite no mar? Aí Deus começa a responder. Quando você vence os porquês, Deus começa a responder. Ferido sim, desviado não. O apelo foi feito, o chamado foi feito. Não sei se vai ter o amanhã. Eu sei que essa palavra poderosa que foi ministrada foi liberada para agora, para hoje. Ferido sim, desviado não. Se alguém está sentindo no coração de voltar para Jesus, de se entregar para Jesus, você vai esperar até quando? É agora. O Espírito Santo está dizendo para você que é agora, é já. Pastor, mas ele já fez. Então estou fazendo de novo porque o Espírito Santo está dizendo. Você vai vencer quando vencer os porquês. Ferido sim, desviado não.
Então hoje vem se reconciliar. Então hoje vem se entregar. Se tiver alguém nessa condição, não deixe para amanhã, porque amanhã pode não existir. O que Deus ele tem para a sua vida é para hoje, é para agora. Só vem para a presença. Deus me mostrou quando eu subi aqui você está fazendo muito por quê? Você tem um chamado de Deus. Esse seu coração do jeito que está não está te levando a lugar nenhum. Parece que você está irreconhecível. Nunca te vi, meu camarada. Ferido? Sim. Longe da presença? Jamais. Permaneça firme. Tem mulher hoje que precisa voltar para Jesus. O Espírito Santo está te arrepiando. Você falou, que é isso, meu Deus do céu? Estou resistente. Ferido sim. Desviado não. Porque Deus está no controle. E sabe quando Jó venceu? Quando ele obedeceu. Sabe quando Jó venceu? Quando ele ouviu Deus dizendo: ore pelos seus amigos. Oh glória! Ore pelos seus amigos. Pastor, mas os amigos foram contra. Os amigos amaldiçoaram. Tudo bem, mas ore pelos seus amigos. Obedece. E hoje você precisa voltar. Hoje você precisa se entregar. Só obedece. Só vem do jeito que está. Ferido sim. Desviado não. Vence os porquês, que Deus começa a te responder. Eu vou orar. Se o Espírito Santo está falando com você, não tire braço de ferro com o Espírito Santo. Só se entrega. Estenda suas mãos para cá, igreja. O Espírito Santo ele vai convencer. Porque eu sei que tem mais gente que hoje precisa desse reposicionamento. Pai, nós colocamos essas vidas em tuas mãos. O Senhor é um Deus, Pai amado, que abençoa, restaura, restitui, traz de volta, devolve tudo em dobro, desde que nós entendamos, Pai amado, que é o Senhor que está no controle. É o Senhor, Pai amado, que reina em nossa vida. É o Senhor que é o centro. E Jó nos dá uma aula de fé íntegra. Um homem que o próprio diabo viu na terra com integridade. O Senhor permitiu ele ser ferido. Ferido na saúde, ferido na finança, ferido no casamento, ferido com os filhos, mas não desviado. Oh glórias. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero que vocês coloquem a mão no coração, porque esse Redentor que vive está batendo as portas e Ele vai buscar a sua igreja. Pai, nós queremos entregar essas vidas tão preciosas em tuas mãos. Só o Senhor sabe a ferida que cada um carrega, mas hoje, através dessa palavra poderosa, eles entenderam que eles precisam estar na sua presença. Que hoje seja um marco na vida deles, um marco da restituição, um marco de um recomeço, um marco de uma restauração. Hoje é o dia de vocês entenderem que é hora de parar com os porquês e é hora de Deus começar a responder. Repitam comigo: Senhor Jesus, essa noite eu me arrependo dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu não abro mão, eu vou morar no céu. Amém? Vocês três que aqui estão, escuta o que eu vou falar para vocês. Sem ser nesse fim de semana, no próximo, nós teremos um encontro com Deus aqui na igreja. E é o encontro que você entrega de sexta a domingo. Respostas que nós queremos, você vai encontrar lá. É como se Deus falasse o seguinte para você: eu faço uma proposta. Aquilo que iria demorar 5 anos, eu te entrego em um fim de semana. Pastor, como vai ser? É só indo para ver.
A minha vida foi transformada nesse encontro com Deus. Eu era só um frequentador de igreja. Depois desse encontro, eu me tornei um discípulo de Jesus, apaixonado por Ele. E Ele me supre todas as áreas. E tem áreas da vida de vocês que Deus Ele quer essa restauração, essa restituição. Lembrando, sem ser esse final de semana, no próximo. O pessoal vai dar um abraço em vocês, vai ter um pessoal de laranja, bonito, simpático. Vai pegar o nome de vocês, vai entender de onde vocês vieram, vai falar da casa de paz que nós temos. Mas eles vão te entregar uma ficha que é um passaporte para uma restituição rápida que Deus tem para a vida de vocês. Eu quero que vocês fiquem de costa para mim, de frente à igreja, e recebam a sua família. Recebam um abraço. Ferido sim, desviado não. Pode ir aqui pelo corredor. Esse povo lindo de laranja aí vai dar uma atenção para vocês. Isso. Pode levar na minha sala lá. Toma um café com eles. Paga o McDonald's no final do culto. Oh glória. Quem está com fome aí, irmão? Então hoje você vai pagar um lanche na cantina.